E eu, amado, eu quero que você esteja sempre muito aberto ao que o Senhor realiza neste singelo grupo de oração, porque aqui há muito poder. Você entende isso, senhor? Não? Sim. Irmão, aqui na singeleza, o Espírito Santo vai agindo com autoridade, com plenitude. Tem milagres acontecendo aqui e muitas vezes nós não nos apercebemos. Requer então que nós tenhamos o coração aberto. Nessa palavra, nós vamos aprofundar, é um tema belíssimo hoje. Hoje o tema vai dizer: fica conosco, já é tarde e declina o dia. Essa palavra é um trecho de um versículo que foi dito aqui pelos discípulos que iam a Emaús, como nós vamos já debruçar sobre a palavra. Então hoje nós vamos proclamar ao Senhor esse convite: Senhor, fica comigo. Você vai dizer nesta noite: fica comigo, fica na minha vida, fica na minha família, fica no meu matrimônio, fica no meu relacionamento com os meus filhos, fica, Senhor, no meu serviço. Senhor, fica comigo enquanto eu carrego a minha cruz. Quem já está carregando a sua cruz, levante a mão, por gentileza. Às vezes ela pesa, não pesa? Mas o próprio Senhor Jesus Cristo, e nessa semana é a semana propícia, ali foi concedido que Simão de Arimateia pudesse ajudá-lo, né? De Cirene, né? Então, o Senhor também coloca pessoas para nos ajudar enquanto nós carregamos a nossa cruz. Ele mesmo, com o seu Espírito Santo, vem em nosso auxílio. E é por isso que nós precisamos dizer: fica conosco, Senhor. Então, vamos para a palavra, lá no Lucas 24, né? Nós vamos a partir do versículo 13, mas antes eu quero partilhar para você que nessa palavra, o Senhor, naquele momento, se passa naquele momento em que as mulheres foram ao sepulcro, e ali não encontraram o corpo de Jesus, e elas ficaram assustadas, porque 2 anjos apareceram para elas. E ali eles falaram: por que procura dentre os mortos aquele que está vivo? Então ali os anjos revelaram a elas, e elas foram correndo à casa onde estavam os apóstolos, os discípulos, e falaram, mas eles não acreditaram. Tanto é que Pedro foi lá conferir, correu para conferir, e não encontrou Jesus. Não encontrou Jesus, e ali ficou assim um pouco sem saber o que estava acontecendo. E todo aquele mistério de onde estava Jesus, eles ainda não tinham se apercebido da ressurreição dele, conforme ele mesmo dissera várias vezes nos dias que antecederam. E aqui a gente vai mergulhando nessa palavra a partir do versículo 13, que vai falar de que 2 discípulos estavam numa caminhada a um povoado ali perto, chamado Emaús. E aí a gente vai mergulhando. Você lê a sua palavra e eu leio daqui. Naquele mesmo dia, 2 deles iam em direção a uma aldeia chamada Emaús, distante cerca de 2 léguas, ou 60 estádios, como vai estar na tradução da Ave Maria. Distante de 60 estádios de Jerusalém. Iam comentando tudo o que aconteceu. Enquanto conversavam e discutiam, Jesus em pessoa os alcançou e se pôs a caminhar com eles. Eles, porém, tinham os olhos incapacitados para reconhecê-lo. Perguntou-lhes: sobre o que conversais pelo caminho? Eles pararam com o semblante aflito, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: és o único forasteiro em Jerusalém que desconhece o que aconteceu aí nesses dias? E perguntou Jesus: o quê? Responderam-lhe: a respeito de Jesus de Nazaré, que era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Os sumos sacerdotes e nossos chefes os entregaram para que o condenassem à morte e o crucificaram. E nós, que esperávamos fosse ele o libertador de Israel, além disso, hoje é o 3º dia depois que isso aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos alarmaram,
pois indo de madrugada ao sepulcro e não encontrando o cadáver, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, dizendo que ele está vivo. Também alguns dos nossos foram ao sepulcro e o encontraram com as mulheres, como as mulheres haviam contado, mas não o viram, ou seja, não viram Jesus. E a palavra vai dizer a partir do versículo 25 que Jesus lhes disse: como sois insensatos e lentos para crer em tudo o que disseram os profetas. Não tinha o Messias de sofrer isso para entrar em sua glória? E começando por Moisés e continuando por todos os profetas, explicou-lhes o que se referia a ele em toda a Escritura. Aproximavam-se da aldeia para onde se dirigiam, e ele fingiu continuar adiante. Porém, eles insistiam: fica conosco, pois é tarde e o dia está terminando. Entrou Jesus para ficar com eles, e enquanto estava com eles à mesa, tomou o pão, o abençoou, o partiu e o deu a eles. Abriram-se os olhos deles e o reconheceram, mas ele desapareceu de sua vista. Comentavam: não se abrasava nosso coração enquanto nos falava pelo caminho e nos explicava a Escritura? Levantaram-se imediatamente, voltaram a Jerusalém e encontraram os 11 com os outros companheiros, que afirmavam: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Eles, por sua vez, contaram o que havia acontecido no caminho e como o haviam reconhecido ao partir do pão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É uma passagem de certa forma longa, mas ao mesmo tempo muito profunda e necessária. Eu quero antes de mostrar como essa palavra se aplica na nossa vida, eu quero chamar a nossa atenção a alguns versículos aqui. Enquanto eu orava, o Senhor pediu para destacar. Irmão, lá no versículo 14, tome aí sua palavra e olha o versículo 14. Iam comentando tudo o que aconteceu, ou seja, aqueles dois discípulos estavam conversando sobre tudo o que acontecera a Jesus. Eles estavam ali como que orando, percebe isso? Eles estavam falando do Senhor. E é interessante porque São Beda indica que ali se cumpriu aquilo que o próprio Cristo anunciou: quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali, Jesus está aqui com a gente? Sim. Você crê nisso, irmão? Eu creio que Ele está aqui conosco. E eu peço ao Altíssimo que venha iluminar essa palavra no meu e no seu coração. Porque pela nossa capacidade intelectual nós não conseguiremos adentrar no mistério, entende isso? É necessário que venha a luz do próprio Cristo, porque o nosso intelecto ele é limitado, a nossa inteligência ela é grandiosa, mas ela funciona para as coisas que são materiais, para as coisas que foram criadas, para aquilo que nós percebemos com os nossos sentidos. É necessário então que venham os dons, a graça de Deus nos seja concedida, notadamente pelos dons intelectuais de santificação, que vêm em nosso auxílio, como graça, como capacidade dada, como dom, como benefício, e a partir deles a gente consegue inteligir as coisas do alto. Então, se Deus não nos der a capacidade de entendê-lo, nós não vamos entendê-lo. Entende isso, irmãos? Sim ou não? Sim. Pronto. Então, a partir do versículo 14, eu quero destacar isso, quero destacar no versículo 16, olhe comigo. Eles, porém, tinham os olhos incapacitados para reconhecê-lo. E aqui o Senhor me mostrava 2 tipos de cegueira, como que cegos, como que nós estivéssemos cegos. Nesse primeiro caso, era uma incapacidade de vê-los, porque o próprio Cristo não quis se revelar. Então é algo que vem de Deus, onde Ele decide que não é o momento ainda de se revelar.
Mas existe um segundo tipo de cegueira espiritual, que é aquilo que vai dizer lá em 2 Coríntios, não precisa abrir, mas escute. Lá em 2 Coríntios 4, versículo 4, Paulo vai dizer: para os incrédulos, cujas inteligências o Deus deste mundo, portanto Satanás, obcecou a tal ponto que não percebam a luz do Evangelho, aonde resplandece a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aqui Paulo está nos alertando a mim e a você que o Deus desse mundo, portanto Satanás, ele pode e ele muitas vezes virá para cegar as nossas vistas, para que nós não possamos entender o Evangelho do Senhor. Porque se nós entendermos o Evangelho, nós encontraremos o próprio Cristo, irmãos. Você entende isso? Se nós entendermos o Evangelho iluminados pelo Espírito Santo, nós veremos a Deus, entende isso? Nós teremos essa experiência com o sobrenatural, com aquilo que vem dos céus. E Paulo vai nos dizer: aspirai os dons do alto. Então é uma dualidade. Enquanto há um comando para que a gente aspire as coisas do alto, muitas vezes fica o inimigo perturbando, distraindo, tentando nos cegar, tentando nos prejudicar o entendimento. E aqui ele vai fazer o alerta para os incrédulos, cujas inteligências o Deus deste mundo obcecou. E a gente às vezes fica obcecado por coisas que são alheias ao Senhor. Às vezes a gente fica obcecado por coisas que não vão nos aproximar dele. Às vezes a gente fica obcecado por coisas que são as idolatrias do mundo, onde a gente põe a nossa segurança. São os falsos deuses, é o Deus do dinheiro, é o Deus da segurança material, é o Deus de tudo aquilo que não importa, é o Deus de tudo aquilo que vem para nos distrair. E a necessidade de tomarmos cuidado. Então, 2 tipos de cegueira: uma onde Deus ainda não quer se revelar, e outra onde é Satanás querendo atrapalhar a nossa vida. Então, versículo 19, tome aí o versículo 19 comigo. No versículo 19, o próprio Cristo vai dizer o quê? O que aconteceu? E eles disseram a respeito de Nazaré. Lê a tradução, alguém que tem Ave Maria, lê em voz alta, por gentileza. Versículo 19. Perguntou-lhes ele: que foi? Disseram a respeito de Jesus de Nazaré: era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Irmão, Jesus era um profeta. Que ele profetizava sim, porque ele era o próprio Cristo, o próprio Deus, um com o Pai e o Espírito Santo. Então ele profetizava, sim ou não? Sim. Mas ele era um profeta apenas? Aqui é importante que a gente observe que ou havia uma dúvida, ou eles estavam com medo e aí não sabiam quem era aquela pessoa, porque havia perseguição dos cristãos. Então podia ser ou que eles não sabiam de fato que era Cristo, a fé não estava desabrochada a esse ponto, ou eles sabiam, mas não revelaram por medo. E aí a gente na nossa vida muitas vezes se apequena quando é para falar de Jesus. Isso chamava muito minha atenção enquanto orava. Ou a gente ainda não conhece o Senhor adequadamente, ou a gente tem vergonha de proclamar quem é nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a necessidade, o Senhor falava no meu coração, a necessidade do testemunho, o testemunho apurado, correto, corajoso. Vamos avançar para o versículo 29. Lê para mim a outra pessoa que está com a Ave Maria, por gentileza. Mas eles forçaram a parar. Fica conosco, já é tarde, e já declina o dia. Entrou então com eles. Amém. A necessidade, o Senhor me falava da necessidade que nós temos de convidar, do quanto Ele é respeitoso. Aqui o Tiago nos conduzia, nesse momento ele dizia: pede o Espírito Santo. E quantas vezes ele nos orientou: pede, convida, suplica. Porque há de fato a necessidade de nós pedirmos, mas não é pedir de qualquer jeito. É uma alma que deseja verdadeiramente a presença do Altíssimo. Então ali eles desejaram a presença de Jesus. Fica conosco, já é tarde e o dia já vai se pondo, permaneça conosco. E depois eles vão revelar o motivo que estava por trás desse convite, que é o motivo de
Lembra que nosso coração ia se aquecendo enquanto ele nos falava ao caminho? Então, o Senhor falava muito para mim essa questão de quantos de nós está permanecendo no grupo? Quantos de nós tem perseverado no grupo? Louvado seja Deus! Porque tem encontrado neste grupo de oração esse aquecer que o Espírito Santo vem fazendo em nossos corações. Mas ele me despertava para dizer-vos, ele pode muito mais do que aquecer os nossos corações. Ele quer muito mais do que simplesmente derramar paz, plenitude, aconchego. Ele quer isso também, mas muito mais. Ele quer verdadeira transformação de vida. Ele quer uma verdadeira metanoia. Ele quer um renovo profundo, verdadeiro e definitivo na nossa vida. Isso vai acontecer por meio daquilo que nós entendemos e chamamos de batismo no Espírito Santo. A necessidade de suplicar esse batismo, essa efusão, essa plenitude da presença de Deus real e concreta na tua vida. E quando a gente passa por isso, irmãos, é uma experiência tão impactante. Com palavras eu não sei descrever, mas eu posso dizer, é tão impactante que transforma a tua vida. Você sabe o dia que aconteceu e você com clareza sabe dizer o antes da tua vida e o depois daquele dia. É nessa profundidade. No dia que eu fui, foi num seminário de vida, nós faremos um seminário de vida daqui a alguns dias, será no dia 25 de abril, inicia, são 9 encontros. Eu fui encontrado pelo Senhor num seminário de vida. Foi uma experiência tão profunda com o amor de Deus. E ele falava da verdade por meio da revelação da irmã aqui há pouco. A verdade prevalecerá, foi isso que ele falou por meio dela. Ele falou por meio dela. Ele é a verdade, onde ele entra ele revela. Ele revela quem a gente é. Naquele dia ele revelou a lama que havia no meu coração. Um homem ruim, teimoso. A lama, me ama lá a lama. Mas ao mesmo tempo ele revelou, eu te amo, Daniel. Mas ele não revelou na teoria, irmão. Eu senti o amor de Deus. Eu senti o céu, eu senti o paraíso. Não tem palavra que eu possa expressar para que você compreenda o paraíso que eu senti naquele dia. Mas mudou a minha vida, ao ponto que eu fiz 2 compromissos com ele. Senhor, não deixa nunca mais eu me afastar de ti. E eu quero levar isso para outras pessoas. Eu quero que outras pessoas sintam isso, porque isso é um bálsamo, isso é uma maravilha, sentir o próprio Deus, o Criador. Naquele momento a gente deixa de entender o Deus teoria e a gente sente Deus dentro da gente. É uma diferença impactante. E aqui é o que o Senhor quis fazer com os discípulos que iam para Emaús. Primeiro, ele não se revela, mas ao partir do pão ele se revela, e ali eles têm uma experiência com o próprio Cristo. Ali aquela dúvida, aquela pouca fé, aqueles resquícios, aquelas faltas na fé, aquelas falhas, ali tudo se completa. Ali meio que o Senhor cura aquela cegueira, e ali o Senhor, ao se revelar, transforma, por meio daquele milagre, por meio daquele sinal, ele completa a transformação naqueles discípulos. E aquela experiência ela é tão impactante, meu irmão, que eles não esperaram para o dia seguinte para voltar e testemunhar. Quando a gente tem uma experiência profunda, real, verdadeira com Cristo, com o nosso Salvador, imediatamente a gente é compungido, é movido a testemunhar essa maravilha. A palavra vai dizer que imediatamente eles retornaram a Jerusalém para fazer essa partilha com os outros apóstolos. Olha a beleza disso, Senhor. Irmãos, o Senhor se revela, realiza aquele sinal e aqueles irmãos voltam para dar testemunho. E aí, eu te convido a fechar seus olhos rapidamente. A gente ainda não vai orar definitivamente, mas nessa oração eu quero que você repita comigo, de olhos fechados: fica conosco, Senhor. Já é tarde na minha vida.
já é parte da minha vida. Fica para modificar minha alma. Fica para modificar a minha alma. Fica para restaurar a minha fé. Fica para restaurar a minha fé. Fica e se revele agora. Fica e se revele agora. Fica e transforma. Fica e transforma Todo o meu interior. todo o meu interior. Ao ponto de transformar Ao ponto de transformar a minha alma. a minha alma. Com esse pedido, irmãos, a gente adentra nessa palavra aplicada à nossa vida. E o Senhor me mostrava 5 pontos, 5 passos. E eu quero que você, na medida em que eu for partilhando esses passos, deixe o Espírito Santo mostrar para você o seu ponto de caminhada, no seu contexto de vida, por aquilo que você tem passado, em que ponto você está. Entenda que isso é um ciclo. Entenda que a gente vai passando por esses ciclos e vai sendo levado em águas profundas. Então o Senhor se revelou nessa palavra em 5 passos. O primeiro passo foi o passo de alcançar as mentes daqueles discípulos por meio das palavras. O segundo passo consiste em transformar a alma e a nossa fé. O terceiro passo é que a partir disso nós vamos nos abrindo e nós vamos meio que às vezes até sem querer nós vamos desejando mais dele. Aí num quarto momento ele vai se revelando por meio de sinais na nossa vida. E aquele revelar-se transforma o nosso coração em alegria e em testemunho. E ele também falou isso por meio das moções. O sentimento de alegria foi partilhado aqui, como uma confirmação dessa palavra. Então, irmãos, no primeiro momento, é tudo isso que o Senhor vem para nos alcançar. Ele vem por meio da Santa Missa. Ele vem por meio deste grupo de oração. Ele vem na sua oração pessoal. Ele vem na palavra. Entende isso? Às vezes na palavra partilhada por um irmão, que é um irmão de oração, ele vem por meio da palavra. Aquela palavra é lançada ao nosso coração como que no processo de semeadura. É a semente lançada. Então, vem transformando. Essa semente, ela começa a nascer. Ela começa a nascer e ela vai crescendo, e ela vai ganhando forma. Ela começa penetrando as raízes, depois ela vai saindo e ela vai aparecendo. Então, essa palavra que foi lançada, que a gente captou ela por meio dos sentidos, vai então transformando a nossa inteligência. O Senhor, como eu já disse, derrama sobre nós os dons intelectuais de santificação, ou seja, a capacidade que vem dele para compreendê-lo. Então, aí a gente vai avançando e vai se abrindo. Eu vejo com clareza, irmãos, a necessidade, na medida em que a gente vai perseverando num grupo de oração, o Senhor mesmo vai cuidando de aumentar o nosso desejo. Poxa, depois do seminário de vida vem um negócio chamado experiência de oração. E aí, quem fez o seminário de vida e realmente se abriu, naturalmente, o próprio Espírito vai, ei, eu quero fazer esse negócio aqui. Quanto é que vai ser, Diva? Me fala para mim esse negócio. Ei, depois da experiência de oração vem outro negócio chamado introdução aos dons. Rapaz, introdução aos dons mesmo. Então a gente não vai saber só na teoria, não, a gente vai praticar. Ei, eu quero fazer esse negócio aí. Só que esse desejo vem do próprio Cristo, você entende isso? É o próprio Senhor que semeou e Ele mesmo vai gerando esse desejo de estar com Ele. Por isso a necessidade de nós estarmos atentos nos momentos em que Ele quer semear o nosso coração. Porque se nós não estivermos atentos, essa semente vai se perder, como vai dizer a parábola do semeador. Então todo esse desejo que vem dele mesmo, ele gera esse desejo em nós. A partir disso ele vai se revelando. Eu quero que você levante a mão se você já teve um sinal de Deus na sua vida. Um milagre, um improvável, uma confirmação. Irmão, grupo de oração é lugar do extraordinário. Irmão, esse grupo de oração é lugar do extraordinário de Deus.
Aqui ele traz profecia, aqui ele traz revelação, aqui ele fala por meio de irmão aquilo que está no segredo do teu coração, e aqui ele vai trazendo esses sinais para dizer: eu sou vivo, eu estou aqui, vivo, real, presente e concreto. Ele vai trazendo sinais de: ei, eu já consigo ficar sem xingar, rapaz, olha que legal, ei, eu já estou melhorando no trânsito, ei, eu já estou até pedindo desculpa. Entende? Então ali ele vai fazendo pequenas, grandes transformações em nós e nos nossos. E sem a gente se aperceber, ele começa um processo de transformação da nossa vida. Daí a necessidade de nós perseverarmos. Daí a necessidade de mergulharmos, de irmos para águas profundas. Então tudo isso que ele tem feito na minha vida há 11 anos e está fazendo na sua vida tem um propósito. Irmão, não é à toa que o Senhor pediu que eu viesse aqui falar essas coisas com vocês. Ser a boca dele, para que ele pudesse por meio de mim falar essas coisas a vocês. Não é à toa. Não é à toa que ele está lançando essa palavra neste dia, nesta segunda, neste grupo de oração, a cada um de nós. Não é à toa. Também não é à toa o tempo em que vivemos. Como não foi à toa aquilo que ele disse em Jeremias 1, versículo 5, desde antes que fosse formado no ventre da tua mãe, eu já te conheci e havia te consagrado profeta das nações. Não é à toa, a sua vida não é à toa, você não está aqui por acaso, você não está aqui para sentir quentinho nenhum. Você está aqui num processo de santificação, mas que a partir disso, o Deus Altíssimo possa te usar para a edificação da sua própria igreja. Ele está levantando verdadeiros servos aqui nesta noite. Ok, uns mais na frente no processo, outros mais no início, mas está tudo bem. O importante é que ele está levantando. O importante é que ele está chamando pelo nome. E o importante é que nós tenhamos a capacidade de responder a ele. De dizer: Senhor, eu ainda não sei por que o Senhor está me chamando. Mas eis-me aqui. Importa que a gente saiba o que ele quer, ou importa a gente o fiat, o faça assim. Importa é o faça assim. Não é isso? Importa é o sim de nossa mãezinha. Sem saber, a gente entrega a plenitude da nossa vida. A gente entrega a ele as escolhas da nossa vida. Irmão, é nessa dimensão do propósito que eu quero partilhar para você, conectando com a partilha da cruz que nós fizemos. Não tenhamos medo da nossa cruz. Não tenhamos. A gente muitas vezes na caminhada tem que abdicar de muitas coisas. Nós vamos ter sim que escolher novas amizades, amizades em Cristo. Nós teremos que escolher novas rotinas. Nós teremos que abrir mão daquilo que não faz mais sentido para escolher e priorizar aquilo que faz sentido, que é o próprio Cristo na minha e na tua vida. Isso implica mudança de rotina, isso implica mudança de pensamento, isso implica um conjunto de outras coisas. Mas não tenha medo, porque o Deus Altíssimo tem um propósito na minha e na tua vida. E isso entra na dimensão do testemunho. Ora, tudo isso que Ele vem realizar na minha e na tua vida é para que nós possamos testemunhar. Irmão, a Dayara uma vez ela falou bem assim para mim. Dayara, quem conhece mais pertinho Dayara sabe que ela dá umas lapadas, umas mãozadas na cara, sabe? Delicada. Ela é fofa. Sim, igual coisa de jumento, minha filha, é delicado. Falei assim, Dayara, nunca consegui convidar, gente, olha, gente do grupo de oração, hoje chamo meu familiar, não vem ninguém. Ela disse: é porque teu testemunho é fraco. Tá. Tenho certeza que não foi nesse tom. Foi, daí para pior, minha irmã. Ora, você não está entendendo. Mas a verdade ela é bonita. E eu falei: receba, em nome de Jesus eu recebo. Essa revelação, né? A revelação do Senhor, né? Que vem assim com amor. Então, e é isso, testemunho fraco.
E aí Paulo vai dizer, o testemunho, a conduta da esposa converte o seu marido. Não são as palavras, o testemunho, a conduta. E aí na hora que ela falou aquilo para mim, me remeteu aqui a Emanuela, que é minha esposa. Que mais me constrangia era a sabedoria dela de ser fiel aos ensinamentos do Senhor. Muito mais do que falar, ela era fiel na conduta, no fazer, no reagir, no se comportar. Isso me constrangia e isso de fato me atraiu ao grupo de oração. Eu não fui para um grupo de oração atrás de Jesus, eu fui para agradar ela, porque eu ficava constrangido. Moça, essa mulher é realmente diferente. Deus me deu uma benção, essa mulher é diferente. Então ela não zangava, não brigava, não fazia raiva. Então, que maravilha, né? Então isso é testemunho que pode vir, deve vir por meio da conduta, mas também precisa vir por meio da palavra. E é exatamente isso que os discípulos fizeram. Eles tiveram a experiência com o Senhor e eles correram para testemunhar. Assim também nós precisamos testemunhar todo o extraordinário que Deus faz na nossa vida. Para dizer, ei, eu sigo um Deus que é vivo. Eu sigo um Senhor que me justificou e que fala comigo toda segunda-feira no grupo de oração. Fala na missa, fala no grupo de oração. Para que outras pessoas, não só da nossa igreja, mas dos que estão de fora, possam experimentar isso também. Dentro da igreja, para evangelizar os convertidos, existem algumas maneiras. E para evangelizar os de fora são as missões. E a gente precisa fazer os dois. Não é só aqui dentro da igreja, também, mas também fora. É uma necessidade que se impõe. Tanto mais em tempos delicados que nós estamos vivendo. O Senhor não ama só a gente, irmãos. Ele ama muitas pessoas que Ele ainda não conseguiu alcançar. E aí Ele quer precisar de mim e de você, de cada um de vocês. Porque o testemunho que você tem é pessoal. O encontro que você teve com Ele é pessoal, é individual. Ele se revelou a mim de uma forma, Ele se revelou ao Tiago de outra, a Emanuela de outra, e assim sucessivamente. E esse testemunho que Ele gera na minha e na tua vida é necessário para que outras pessoas possam ouvir, para que possam crer que Ele é vivo, que Ele não é só uma teoria. Que neste grupo de oração, por exemplo, Ele vem e se revela. E faz milagres e faz grandes coisas. Então que a gente possa não guardar para a gente isso e possa levar para outras pessoas. Eu te convido, meu irmão, nesse instante a ficar de pé.